Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você já ouviu falar em Adênio arabicum? É uma espécie muito interessante, muito bonita e eu acabei de receber um primeiro exemplar dessa planta. Vou iniciar aqui o cultivo e logicamente eu já vou hoje fazer um vídeo apresentando essa espécie para quem não conhece. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco as particularidades desta espécie, que é diferente da Adênio obeso que nós tradicionalmente cultivamos em casa. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que gosta aqui do canal que não deixe de clicar aí no botão de se inscrever. Se inscreva aqui no canal e vamos aumentar cada vez mais essa comunidade aí de apaixonados por plantas e rosas do deserto. Também não deixe de curtir e compartilhar. Compartilhe à vontade, deixe seu like, mande aí esse vídeo para os seus conhecidos, familiares, amigos e também nos siga no Instagram que está aqui embaixo, que lá também nós estamos compartilhando fotos todos os dias. Esse exemplar maravilhoso que eu tenho aqui desta planta é uma Adênio arabicum. Vocês já devem ter visto várias fotos de indivíduos adultos de Adênio arabicum aí na internet. Essa aqui é meu primeiro exemplar, consegui recentemente, pretendo adquirir mais e já estou apaixonado. Ela tem características muito peculiares, muito diferentes da Adênio obeso. Já fiz uma ampla pesquisa, já me apropriei de todo o conteúdo sobre a Adênio arabicum, desde a sua morfologia, a sua velocidade de crescimento, a cuidados diferenciados que eu tenho que ter com esta planta em relação à Adênio obeso que eu tenho aqui. Para começar, vamos falar do nome dela, Adênio arabicum. Como o epíteto já diz, arabicum é uma planta que vem das regiões da Arábia Saudita e também é possível encontrá-la no Iêmen. Assim como a Adênio obeso, né, elas pertencem ao mesmo gênero, Adênio, elas pertencem também, logicamente, à mesma família, a família Apocynaceae. A Adênio arabicum ela foi descoberta em 1888, ou seja, ela foi descrita neste ano, há muito tempo então. E ela tem características muito diferentes da Adênio obeso que nós cultivamos e nós vamos pontuar algumas delas aqui. A primeira característica que nós vamos falar desta planta, que ainda está aqui no meu saquinho de muda, estou deixando ela um tempo aqui, que ela está em quarentena ainda aqui nas minhas plantas, eu trouxe, mas eu ainda deixo ela separada um tempo, vou cuidando, vou aplicando alguns defensivos para combater prováveis ácaros, prováveis fungos, e quando eu tiver certeza que ela está 100% saudável, livre de qualquer problema, eu vou passá-la para um vaso e ela vai ficar junto das minhas demais plantas. E a primeira característica que a gente pode pontuar da Adênio arabicum é o caudex. O caudex da Adênio arabicum, geralmente ele é mais gordinho, ele é mais achatado, mais rígido também. Ele é uma planta muito mais resistente à dessecação e à desidratação. Então ela consegue passar muito mais tempo sem água e manter o caudex rígido, diferente da Adênio obeso, que quando você deixa ela um tempo aí sem regar, ela pode ficar com seu caudex bem murcho. Uma outra característica são os galhos, que eles saem todos desse caudex mais gordinho e geralmente tendem a ser mais curtos, apesar de nós termos híbridos. É uma planta que já existem aí misturas sendo feitas, por isso as características mais tradicionais de um Adênio arabicum tradicional já não são encontradas em todos os indivíduos. Mas geralmente os galhos eles tendem a ser mais curtos e saem todos desse caudex mais gordinho, que é bem característico aí da Adênio arabicum. Mas nós temos exemplares de Adênio arabicum que tem os galhos aí bem compridos, e isso é resultado dessas misturas, desses híbridos que são feitos pelos produtores, gerando aí plantas com novas características que não são aquelas mais tradicionalmente encontradas na espécie original. Falando ainda do caudex, o caudex da Adênio arabicum, ele tende, como eu já falei, a ser mais gordinho, mais achatado. Ele sempre vai ficando mais largo, sem aquela necessidade de fazer levantamentos como nós fazemos na Adênio obeso. Geralmente não há muito mais raiz aqui embaixo soterrada, ou seja, você não vai nesse caso aqui fazer aqueles levantamentos periódicos que nós fazemos na Adênio obeso. Aqui não há esta necessidade. O caudex da sua Adênio arabicum ele vai naturalmente se tornar bem robusto e bem vistoso com o tempo, sem precisar fazer os processos de levantamento de raiz que são tão comuns na Adênio obeso. Então toda vez que você for replantar a sua Adênio arabicum, você vai replantar sempre mais ou menos na mesma altura aqui que ela já está no substrato.
dificilmente você vai ver aí a necessidade de fazer um levantamento de raiz, até porque você não vai encontrar muito mais raiz aqui embaixo. Outro aspecto bem interessante da Adênio arabicum é que você tem folhas aveludadas. Você passa o dedo nas folhas, você sente que essas folhas elas são ásperas. Elas têm projeções muito pequenas na epiderme, como se fossem pelos muito pequenininhos, que têm uma função na planta. Essas projeções elas têm uma função de reter umidade por uma propriedade que a água possui, que é a capilaridade. E a umidade ela tende a ficar mais retida aqui entre essas projeções. Então é devido à existência dessas projeções da epiderme das folhas da Adênio arabicum, é que quando você passa a mão aqui, você sente uma aspereza, você sente como se fosse uma textura mais aveludada. Da mesma forma, quando você coloca a luz aqui em cima, você vê que essa folha ela é fosca, ela não brilha tanto quanto a folha de uma Adênio obesum, que é mais polida e mais brilhosa. Então esse aspecto fosco e a textura aveludada são características típicas da folha da Adênio arabicum. Ainda sobre a folha, essas folhas de Adênio arabicum, elas também geralmente têm um formato mais elíptico, né? Ela é mais arredondado e também ela tende a ter um tamanho relativamente menor em relação às folhas encontradas nas variedades aí de Adênio obesum. Ainda por causa dessa textura que as folhas de Adênio arabicum possuem, elas têm uma alta tendência a atrair ácaros. Os ácaros gostam muito mais das folhas de Adênio arabicum do que de Adênio obesum. Portanto, os cuidados com relação aí à prevenção aos ácaros devem ser redobrados se você cultiva aí Adênio arabicum aí entre suas plantas. Por que os ácaros gostam mais dessas folhas? Justamente por causa dessas pequenas projeções que existem nas folhas, a água ela tende a ficar mais presente, mais retida aqui na superfície das folhas da Adênio arabicum, e isso cria-se um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento desses ácaros. A Adênio arabicum ela tem um desenvolvimento relativamente até rápido, então você vai conseguir cultivar e observar bem o crescimento dela, desde que você faça aí uma boa adubação regular, a rega também regular e sol pleno. Ela gosta de bastante sol, precisa de muito sol. Você vai observar aí a sua Adênio arabicum se desenvolvendo e crescendo cada vez mais e ficando cada vez mais bonita. E geralmente os caudex das Adênio arabicum são realmente um grande espetáculo. Chamam a atenção pelo seu desenho, pela sua robustez, e isso realmente encanta todo mundo que cultiva aí as rosas do deserto. E falando de uma última característica da Adênio arabicum, não poderíamos deixar de falar das flores. A minha inclusive está com 2 botões aqui. Ela vai em breve me dar aqui a primeira floração. A flor da Adênio arabicum, ela é uma flor simples, muito pequena, um tamanho reduzido em relação às flores que são muito maiores e mais variadas de Adênio obesum. Então ela tem uma floração mais simples, um tamanho reduzido e a cor é em tom de rosa. Não há essa variedade de cores que nós encontramos nas Adênio obesum. Mas como eu já falei, o que a gente procura aqui na Adênio arabicum geralmente é o desenho da planta, que é um desenho muito diferenciado, um desenho peculiar, que nos dá aí um espetáculo de caudex. Isso é sempre muito interessante de acompanhar. Geralmente quem cultiva a Adênio arabicum está interessado justamente nesse aspecto do caudex, nesse desenho diferenciado, e não necessariamente na variedade de flores, porque no caso aqui essa variedade não existe. As flores vão ser sempre pequenas, simples e em tom de rosa. E isso é uma característica que se repete também em uma outra espécie de rosa do deserto, que é a Thai-Socotranum, que é essa aqui, que eu também tenho um exemplar, que eu já mostrei em vídeos aqui no canal. Você pode clicar no link aí em cima e conferir um pouco mais sobre essa outra espécie, a Adênio Thai-Socotranum, que também é uma espécie muito procurada pelo seu desenho diferenciado em relação ao caudex e não necessariamente pelas flores. Eu vou seguir cuidando dessa Adênio arabicum aqui, logicamente em determinados pontos do seu desenvolvimento, quando ela der um boom de crescimento, florações abundantes, eu vou seguir mostrando aqui a vocês e também pretendo trazer outros exemplares aqui para a gente estudar e conhecer mais aqui no canal. E aí, você tem Adênio arabicum aí?
Fala um pouco mais pra gente aqui nos comentários como é a sua experiência no cultivo de Adênio arábico. E olha só, eu estou aceitando receber, se alguém quiser mandar plantas para eu mostrar aqui no canal, aceito aí, entre em contato comigo no e-mail que está aqui na descrição aqui do vídeo e fala comigo que a gente pode fazer alguma parceria e eu posso aí de repente mostrar algumas plantas que vocês mandam para mim, outros produtos importantes para as rosas do deserto e a gente vai aí junto aprendendo aqui sobre essas plantas maravilhosas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão aí de se inscrever, curta e compartilhe e também nos siga no Instagram. Dá tchau para eles, Adênio arábico. Tchau.